Olá, sejam bem-vindos, todos os nossos amigos ouvintes, aqueles também que nos acompanham no canal no YouTube A Voz que Clama História e Profecia. É sempre uma alegria estarmos aqui trabalhando temas tão relevantes para os dias nos quais nós estamos vivendo. Começamos uma nova série titulada Tempo do Fim, Tempo de Intervenção e Resgate Final. Falamos no último estudo sobre juízos retributivos na história e hoje, dando sequência, falando também ainda nessa temática, juízos misericordiosos, mostrando para nós que as profecias que o Senhor nos deu na sua palavra, elas irão se cumprir. Tem aquelas que já se cumpriram, que estão se cumprindo, e aquelas que ainda irão se cumprir no futuro próximo. Quero convidar você a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, para que assim nós venhamos buscar a iluminação do seu Santo Espírito para entendermos o estudo. Vamos falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção e pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e estarmos aprendendo dessas mensagens que são relevantes para os dias dos quais estamos vivendo, tempo do fim, tempo que antecede a volta de Jesus, em que as profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, concede-nos a Tua paz, a Tua graça, são bênçãos que Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, nosso tema é uma sequência do tema que estudamos no último estudo, falando sobre juízos retributivos na história, aprofundando um pouco mais essa temática, juízos misericordiosos, pegando temas tanto da Bíblia, quanto também de livros que complementam, principalmente o livro Grande Conflito, que justamente ele faz um acompanhamento de tudo aquilo que a Palavra de Deus nos trouxe. Quero começar com o texto de Mateus, capítulo 24, onde é feita uma pergunta: quando sucederão essas coisas? Os próprios discípulos, preocupados, Cristo estava prestes a voltar para o céu, e eles fazem essas perguntas para Cristo: olha, quando sucederão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? Cristo, então, passa a descrever vários acontecimentos, inicialmente acontecimentos que estavam ligados ao que aconteceria com Jerusalém, mas que também tipificava o que aconteceria ao nosso mundo no qual nós estamos vivendo, ou seja, o período que antecederia a volta de Jesus. E falando sobre Jesus, ele que é mestre inigualável, ele faz referência, ou fez referência, em Mateus capítulo 24, aos juízos divinos que iriam ocorrer. E ele mostra isso de maneira crescente, começando no tempo da graça, ou quem sabe melhor ainda, no final do tempo da graça. Ele até faz a comparação desses tempos como a mulher que está grávida, que vai aumentando as dores até o momento em que ela dá a luz. Onde ele vai falando sobre guerras, rumores de guerras, ele fala sobre pestes, fomes, terremotos. Estes juízos, porque ainda está a ocorrer no período do tempo da graça, são chamados no livro Grande Conflito, como eu mencionei, que é uma complementação daquilo que a Bíblia nos traz. Não que ele venha complementar como se a Bíblia faltasse algo, mas quem sabe aplicar para nós, trazer uma aplicação para nós daquilo que a Bíblia já havia apontado. Então, nesse livro Grande Conflito, ele fala sobre juízos misericordiosos, ou seja, a justiça com mistura de misericórdia, visando despertar as almas adormecidas em decorrência, quem sabe, de tão avançado e crescente processo de pecado contra o Espírito Santo de Deus, onde toda a humanidade, quem sabe, ou no contexto maior, geral, está a caminhar. Eles também são chamados simplesmente de calamidades, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Então aqui tem a pergunta dos discípulos: quando sucederão essas coisas? Nesses dois livros que eu mencionei também, eles parafraseia esse texto e trazem também a sua aplicação, onde eles são tratados
ainda também como pragas. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Esses juízos misericordiosos de Deus são diretos ou indiretos? Isso é uma pergunta constante que vai estar ocorrendo na nossa série de estudos. E esperamos, em nome de Cristo, que o nosso amigo, ouvinte, ou aqueles que nos acompanham também no canal, possa tirar suas próprias conclusões no decorrer do estudo que nós estivermos fazendo. Isso será uma obra destruidora de Satanás ou de Deus? Ou ainda, Deus dirige ou Deus atua, ou Deus permite que isso aconteça assim? Temos a indicação em 2 textos, nós mencionamos aqui, onde fala sobre a última crise, onde é mencionado estes eventos que Mateus 24 foi escrito para nós como profecia para o tempo do fim. O livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, diz o seguinte: vivemos no tempo do fim. Nós já estudamos em outros momentos, no livro Daniel e também no Apocalipse, falando que esse tempo do fim ele começa a partir de 1798, onde termina o período de 1260 dias, ou anos, começando em 538 dos nossos dias, indo até o ano de 1798. Então aí começa o período do tempo do fim, onde as profecias elas encaminham para o breve retorno de Jesus. Então ele comenta: vivemos no tempo do fim, os sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos ou gigantescos, pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. Então, todos os sinais que nós falamos aqui, onde o Mateus ele aprofunda bastante, e o livro aqui ele como que parafraseia, pega essa parte e traz um comentário aplicando aos nossos dias, o momento dos quais estamos vivendo. Rumores de guerra, condições sociais agitadas em todos os países. E continua ainda o pensamento, falando que as forças do mal estão se arregimentando, estão sendo convocadas, elas estão consolidando-se, elas se estão robustecendo, se fortalecendo para a última grande crise. E aí ele diz ainda que grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em um futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos, assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida de homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios e campeia por toda parte toda espécie de mal. Página 288. E os que têm nas mãos as rédeas do governo não são capazes de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, miséria e crime avolumado. Então você percebe que são mensagens que parece que é um print tirado do mundo que nós estamos vivendo, dos dias dos quais estamos vivendo. Isso foi escrito quem sabe, há mais de 100 anos atrás. Uma sintetização daquilo que Mateus 24 trouxe para nós como profecia, mas que está ocorrendo em nossos dias. Na carta aos Timóteo, Paulo escreve: sabe e entende que nos últimos dias haverão tempos difíceis, os homens serão arrogantes, atrevidos, jactanciosos, mais amantes ou mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, no entanto, negando a eficácia dela. Ainda nesse mesmo livro, página 283, ela diz que o mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Então percebe que aqui é feito um apanhado lá do livro de Daniel. Falamos de Mateus 24, agora de Daniel, quase completo. E diz que logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro canto da terra. O Senhor está retirando da terra suas restrições e breve haverá morte e destruição crescente e crescente criminalidade, diz o texto, e cruéis e maus intentos contra os ricos,
os quais se exaltaram contra os pobres. Os agentes humanos estão se preparando e usando sua faculdade inventiva para fazer funcionar o mais poderoso aparelhamento para ferir e matar. Os juízos de Deus estão sobre a terra, as guerras, os rumores de guerras, a destruição pelo fogo, inundações, revelam claramente que o tempo de tribulação que deve aumentar até o fim está bem próximo. Então você percebe que mostra que o próprio mundo se dividirá em grupos distintos. Quem sabe um grupo, uma classe mais simples, países, quem sabe, mais pobres, se rebelando contra os países mais ricos. Percebemos que está acontecendo uma guerra já tem um bom tempo, onde de um lado, de um bloco, tem uma potência, e de outro, um pouco menor, mas que outros estão ali apoiando, mas quando o Espírito de Deus se retirar por completo, nada vai segurar. Então o mundo todo vai se envolver. E o que trará a solução será simplesmente ou unicamente a volta de Jesus. Falando ainda sobre a última crise, e quando eu estou trazendo esses temas, falando sobre juízos misericordiosos, juízos retributivos, não é para te assustar, te amedrontar, não, é para erguer a nossa cabeça e saber que a nossa redenção se aproxima. Cristo fala, quando esses sinais estiverem acontecendo, erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, todo esse capítulo, o que eu estou mencionando, da última crise, ele aponta tais juízos divinos em tempo de graça, ou seja, ainda quando o Espírito de Deus está a atuar na minha e na sua vida, quando há oportunidade de salvação para mim e para você. Como resultado da atuação de homens de parceria com anjos maus, são, pois, todos eles de natureza indireta, sem exceção alguma. Ou seja, não é Deus que está atuando em tudo isso que nós mencionamos aí, em calamidades, destruições, guerras, pandemias, questões políticas, sociais, de forma indireta, ou por escolhas, ou por consequência de escolha de outros, que acaba as pessoas no geral sofrendo. E é destacado também a vingança que ele fala, abre um parênteses sobre isso, dos pobres oprimidos contra os ricos opressores. E há outras citações, a carta de Tiago fala, ei a vós ricos, chorai as vossas desventuras que sobre vós virão. Não é que há problema algum em ser rico, de maneira nenhuma. Temos grandes personagens na Bíblia como Abraão, o próprio Salomão, que foi o homem mais rico, e tantas pessoas que foram ricos e nenhum problema em relação a isso. Mas o que ele está mencionando é de riquezas mal adquiridas ou quem sabe, mal empregadas para simplesmente fazer com que coisas ruins aconteçam, sem, quem sabe, utilizar de atividade social, de apoio a causas nobres e coisas nesse contexto. Então, quando o Espírito de Deus não vai estar mais a atuar, as pessoas vão se revoltar umas contra as outras. E isso aqui é bem claro na profecia. Ele fala, as vossas desventuras que sobre vós virão. Ele diz que o vosso ouro, a vossa prata vai enferrujar, porque nada disso vai resolver. No tempo da crise final, como mencionado lá, diz que vai haver um decreto, uma força impulsiva sobre grandes, pequenos, ricos e pobres, que todos, sem exceção, devem submeter aquilo que foi colocado. Um exemplo disso nós podemos ver nos 2 anos da pandemia. Rapidamente o cenário mudou e tanto ricos quanto pobres, eles foram impostos certas coisas, restrições com respeito ao uso de máscara, ao sair ou não sair, são várias situações que todos era preciso cumprir esses requisitos. Então, quando chegar esse momento, todos, sem exceção, vão ter que se adequar àquilo que foi colocado. E eu quero abrir um parênteses do que está escrito no livro Grande Conflito, página 589, 590, falando sobre Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus. Diz que ele se deleita na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas, quem sabe aí todas envoltas no vício, no sangue, e diz que é o seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Então qual deve ser o nosso preparo, nossa preocupação hoje? Estar nos preparando para as cenas finais. Mas você percebe que há um questionar, uma excitação, uma perplexidade, o que vai acontecer do que está ocorrendo em relação a essa guerra? Será que vai envolver outras nações? Uma crise que pode estar ameaçando a Europa ou ameaçando o mundo, porque quando pode prejudicar um, prejudicar outros. Igual
li há poucos dias falando sobre o problema, né, da ratoeira, do rato, que ele procura uma fábula procurando ali apoio da galinha, do porco, da vaca. Esse é problema seu, eu sou rato, a ratoeira é problema de rato, se vira para lá. E depois acabou que o problema da ratoeira do rato foi um problema que envolveu depois a galinha, o porco, o boi, e todo mundo sofreu as consequências. Então o problema de um pode ser problema também do outro. É preciso nós nos prepararmos para os acontecimentos finais. Diz também o texto que Satanás também opera por meio dos elementos a fim de encelerar a sua colheita de pessoas desprevenidas ou de almas desprevenidas. Nos diz que ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Nós mostramos isso no último estudo, onde diz que ele traz todas as calamidades sobre Jó. Os inimigos de Jó ele levanta, ele usa da lei da natureza, diz que um vento que derruba a casa e mata os filhos de Jó, fogo que desceu do céu, aparentemente que fogo de Deus descia do céu e consome também alguns dos servos de Jó e seus animais. E assim ele foi trazendo calamidade após calamidade. Levantou depois própria doença em Jó, o Jó dos pés à cabeça, tudo cheio de úlceras malignas. A própria esposa de Jó se revolta contra ele. Os amigos de Jó vêm consolar, mas acaba trazendo mais problemas para Jó. E por fim, a dor, o sofrimento. Tudo isso. Então ele estudou os laboratórios da natureza e ele emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Então percebe lá que no exemplo de Jó, Deus falou assim, olha, pode então mexer em tudo o que ele tem, só não toque em sua vida. Mas só não tirou a vida, mas o resto tirou os bens, os filhos, a saúde. Então percebe que ele pode de uma hora para outra trazer sérios problemas para uma pessoa, para uma nação e assim por diante. Então, quando foi permitido, só mais uma vez parafraseando do livro de Jó, quando foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos, gados, servos, casa, filhos foram assolados, seguindo-se um momento, uma desgraça após a outra. E aí, quero trazer para você e para mim, é Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. É a mão de Deus a cada dia. Quão pouco eu e você sabemos, o quanto devemos a Deus, ao ministério dos anjos, o seu Santo Espírito, a refrear as forças do mal, para que não venha trazer calamidade após calamidade. Mas aí é um outro ponto que eu tenho falado muitas vezes, o mundo cristão, infelizmente, porque antes, olha, os pagãos e não sei o que e tal, o próprio povo de Israel, né, esses incircuncisos, os gentios, mas aqui nos diz que o próprio mundo cristão tem mostrado desdém aos mandamentos de Deus. E o Senhor vai fazer exatamente o que ele declarou que faria, vai retirar as suas bênçãos da terra, removendo o seu cuidado protetor dos que estão rebelando contra o seu governo, contra a sua lei, contra os seus mandamentos, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo, porque é o que vai acontecer. Em estudo posterior eu vou mostrar sobre isso, essa unificação dos poderes políticos e religiosos e impor aquilo que eles acreditam ser verdade. O Satanás, ele exerce o domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. E outro ponto que eu quero chamar a sua atenção também, ele em alguns momentos aparece como se fosse um anjo de luz, ajudará e fará prosperar alguns. Olha que interessante aqui, aparentemente, né? A fim de favorecer os seus próprios intuitos, mas, por outro lado, trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus quem os aflige. Percebe que quando ele aparece para Jesus lá no deserto da tentação, ele fala assim, olha, tudo te darei, se prostrado me adorares. Então, quem sabe se eu e você estivermos dispostos a adorá-lo abertamente, ele vai abrir portas. Ele falou para Jesus, tudo te darei. Fama, mostrou os reinos do mundo, a sua glória, tudo te darei, se prostrado me adorares. Mas Jó, no caso, não quis curvar-se, o que aconteceu? E quando Deus permitiu, ele desafiou Deus, de certa forma, que Jó obedecia a Deus por interesse, Deus permite como ensinamento para, quem sabe, não só para Jó, para os seus amigos, e para mim, para você hoje entender que calamidades e problemas não vêm simplesmente por obedecermos ou não, tem algumas circunstâncias, algumas variáveis dentro desse contexto que pode levar a isso, mas ele pode levar a alguns à prosperidade, para favorecer os seus intuitos, e a outros levar a calamidade, destruição, desde que, por final, essa pessoa acaba
servindo-lhe e descrendo no poder de Deus. É algo muito importante que gosto de Salomão, que ele escreveu: Senhor, duas coisas eu te peço, não me negues antes que eu morra. Ele diz assim, ó, não me des nem a riqueza nem a pobreza, mas mantém-me com aquilo que eu preciso cada dia. Ele fala, porque quem sabe eu tendo muito, 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 eu possa negar, dizer quem é o Senhor? Não preciso do Senhor, meu dinheiro me basta. Ou quem sabe não tendo nada, passando de grande necessidade, eu venha blasfemar do teu nome, mas mantém-me com aquilo que eu preciso cada dia. Então é importante nós entendermos aquilo que o Senhor nos tem a trazer na sua palavra. Diz aqui o texto ainda que ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, isso do próprio inimigo está falando, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. E diz assim, mesmo agora, ele está em atividade nos acidentes e calamidades, no mar, em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saravadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Quem é que está atuando? O inimigo de nossas almas. Mas agora ainda são período de juízo misericordioso, Deus despertando nosso entendimento para o que está ocorrendo, para preparar-nos para a volta de Jesus. E diz que em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder, destrói a colheita que está a madurar. E segue-se a fome, a angústia, comunica ao ar infecção mortal, pandemias, doenças. Nós presenciamos 2 anos de grande calamidades, coisas não vistas na nossa geração. Diz que milhares perecem pela pestilência. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre os homens como também sobre os animais. Então, cabe ao que a mim e a você? Abrir nossos olhos. Daniel 12, caso você queira ver, diz que naquele tempo vai se levantar Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que a nação. Não é para te assustar, eu tenho mencionado isso, mas é para alertar-nos sobre isso. Deus, ele coloca sobre meus ombros uma responsabilidade daquilo que sei, através da profecia, de que vai acontecer, de transmitir para meus familiares, meus amigos, de todos quantos for possível falar, seja aqui nas ondas da Rádio 97, seja através do canal no YouTube, seja através de qualquer mídia ou de boca a boca, falar desses juízos retributivos. E desse momento estou falando indiretos, não é Deus atuando, mas Deus retirando sua proteção e o inimigo atuando, ou ele diretamente, ou seus anjos, ou através dos seus agentes. E queremos reiterar, queremos confirmar mais que o amigo que está a nos ouvir, seja na Bíblia ou em outros livros, como mencionei aqui alguns que fazem citação da Bíblia, que esses juízos, essa destruição que está acontecendo no tempo da graça, no tempo do fim, elas que são realizadas, né? Aqui no tempo do fim, realizadas diretamente por Deus ou seus anjos. Você não vai encontrar que seja eles atuando, Deus ou seus anjos. É verdade, já mencionamos aqui que são tão somente juízos indiretos, em tempo de graça. A protetora, a presença do Espírito Santo de Deus, ela é afastada parcialmente, em parte, permitindo que Satanás realize a sua obra destruidora. No limite estabelecido por Deus, até onde Deus permite que ele vá. Mas esse processo ele irá se acentuando, vai se intensificando até o fim da graça, quando então o Espírito Santo se retirará da terra total e definitivamente, com todas as suas consequências agora já previsíveis por você que tem nos acompanhado. Diz no texto que Satanás vai mergulhar a raça humana na sua grande ira. Apocalipse também fala sobre isso, que ai da terra e do mar, porque Satanás, Apocalipse 12 fala sobre isso, Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quanto mais pessoas ele levar à destruição, mais ele vai livrar. Ele está preocupado com a sua própria pele, porque ele sabe que ele já está condenado à destruição. Mas você e eu não precisamos perecer. Cristo, quando ele fala sobre o fogo de destruição, quando ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não para mim e para você.
Mas se nós acolhermos as suas mentiras, os seus enganos, todas as suas falcatruas, nós vamos então acabar entrando por um caminho de questionar, de duvidar de Deus, desobedecer a sua palavra, não obedecer aos seus mandamentos, ou em todo ou em parte, e por fim sendo destruído. Muitos serão enganados. Diz que naquele dia, muitos vão dizer, mas Senhor, nós não profetizamos, nós não curamos, nós não expulsamos demônios, nós não falamos línguas, tantas coisas. Vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Vós que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei, ou em parte, ou em total, nos seus mandamentos. Quer dizer, amor a Deus e amor para com o nosso próximo, nas duas tábuas dos mandamentos de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Mas mesmo com esses esclarecimentos acima, e para eliminar, quem sabe, qualquer dúvida, pode ser que ainda tenha uma pergunta, e ela é lógica, que por consequência poderá o nosso amigo ouvinte, ou aqueles que posteriormente, né, estamos frisando isso aqui, que agora nós estamos trabalhando simplesmente para a 97, mas também para aqueles que vão acompanhar posteriormente também no canal. Como será após o fim da graça? Destruição direta ou indireta? Quem, afinal, será o grande destruidor? Então, essa é uma ótima pergunta. Nós vamos estar trabalhando um outro tema também sobre isso, aprofundando mais. Então, você percebe que aqui, cada estudo, ele é uma preparação e é um avançar para outros temas. Então, vamos ter um outro estudo, um pequeno estudo sobre a maneira como ocorreu o fim da Babilônia antiga, da Babilônia tipo, e que será também uma boa, uma ótima contribuição para entendermos o que vai suceder, em verdade, de fato, após o fim da graça com a Babilônia moderna, ou com os poderes que vão se levantar, ou quem sabe já está aí atuando, mas quem sabe não está tão visível para mim e para você, como vai ocorrer. Será Deus atuando diretamente ou Deus vai retirar a sua proteção, o trabalho dos anjos, o ministério do Espírito Santo, e vai permitir que o próprio inimigo atue, como nós mencionamos, através da natureza, ou do seu próprio poder sobrenatural, porque o fogo que ele fez descer do céu, ali, para as pessoas ali, o próprio narrador do escrito de Jó diz que fogo de Deus caiu do céu. Mas quando nós lemos o contexto, não foi Deus trazendo a destruição para Jó, Deus permitiu. Deus diz, olha, eis que tudo está em suas mãos. Inicialmente ele atua nos servos, nos animais, nos filhos de Jó. No segundo encontro que ele vem falar com Deus, Deus fala, de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro? Fala, claro também, você deu tudo o que ele precisa, tudo de bom, riqueza e glória, fama, mas toca-lhe nos ossos, traga doença, sofrimento, para você ver que tudo que o homem tem, ele vai dar pela sua saúde, pela sua vida. E Deus então agora permite, vai, então toca, mas não tire a sua vida. Então que Deus te ajude, me ajude a entender que devemos tudo a Deus, a nossa vida, a nossa saúde, o que temos, seja pouco ou muito, nós devemos a Deus pelo seu cuidado, a sua proteção, a maneira como Ele tem nos guiado, e se Ele tem permitido, aí eu abro um parênteses, se Deus tem permitido que calamidades aconteçam, como nós mencionamos aí, pandemias, situações aí de terremoto, guerras, furacões, inundações, são situações para nos despertar para acontecimentos mais graves que irão ocorrer no período em que a porta da graça vai fechada e não haverá mais oportunidade, onde Satanás ele vai trabalhar fortemente para levar à destruição. Já está atuando em terra, em mar, em todas as situações para levar-nos a rebelar contra Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção e pela oportunidade de termos estudado mais uma vez a Tua Palavra. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, nos prepare para os eventos finais, que isso não venha nos assustar, mas como o Senhor diz em Tua Palavra, que venhamos erguer nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima e a volta de Jesus está bem prestes a acontecer. E que possamos então estar preparados para estar com o Senhor por toda a eternidade. Dá-nos a Tua direção, te rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.